Saudações irmãs, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós teremos nosso discipulado e o tema a ser estudado é sobre o pecado. E assim faremos essa abordagem em 6 itens, dos quais já abordamos 3 no primeiro vídeo e agora veremos os outros 3. Quarto item: o que significa o livre-arbítrio em relação ao pecado? Bem, como uma das consequências do pecado, o ser humano perdeu o poder de exercer o seu livre-arbítrio natural, desde que foi criado para a perfeição. E com isso ficou manifesto na humanidade, no decorrer dos séculos, a incapacidade em se escolher o bem e, infelizmente, praticar o mal. Exemplo disso é o relato de Paulo em sua epístola aos Romanos, capítulo 17, versículos 15 a 25. Pois o que faço não entendo, porque o que eu quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E mesmo que o ser humano tenha perdido o livre-arbítrio natural em decorrência do pecado, foi através da misericórdia de Deus que ele teve restaurado em si a possibilidade de escolher em aceitar ou rejeitar a Deus. É o livre-arbítrio. Assim, o livre-arbítrio pela graça, ou a graça preveniente, ou graça preventiva de Deus, na concepção de John Wesley, age no coração humano ao possibilitar-lhe responder sim ou não aos apelos que Deus faz. Paulo, em sua epístola aos Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 6, menciona esse fato. Vejamos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo fosse desfeito do pecado, a fim de não servirmos mais ao pecado. Com isso, o ser humano recebeu de Deus a possibilidade de escolher ou rejeitar a sua graça através do exercício do livre-arbítrio. E não devemos ignorar que Jesus mesmo, em Marcos 16, versículos 15 a 16, falou algo sobre a resposta do ser humano em relação ao convite feito por Deus. Vejamos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Assim, o ser humano, no exercício do livre-arbítrio, pode aceitar ou recusar a Jesus, suas boas novas e a salvação. De fato, será salvo quem quiser ser salvo, e será condenado quem quiser ser condenado. Afinal de contas, Deus escolher quem irá para o paraíso e quem irá para o inferno, sem dar uma oportunidade, mas já fazer uma acepção antecipada, parece uma forma injusta de ter enviado seu unigênito Filho Jesus para salvar não toda a humanidade e todo o mundo, mas uma parcela pré-determinada. Observaremos agora o quinto item.
Libertar-se do pecado traz a regeneração? Já sabendo pelo menos o mínimo sobre o que é o pecado em relação à religiosidade do ser humano e que faz com que a humanidade viva numa corrupção tal em que o pecado social seja uma realidade presente de várias formas, devemos saber o que é a regeneração, que o próprio termo já menciona de certa forma. É gerar novamente algo que havia sido gerado e se perdeu com o tempo. Um exemplo que conhecemos bem é quando machucamos uma parte do nosso corpo e depois de alguns dias a ferida sai e a pele volta como antes, desde que não haja um comprometimento como um dano mais sério. Testemunhamos assim a regeneração da pele. Em relação ao pecado, é algo parecido, em que a pessoa, tendo se afastado de Deus ou nunca tê-lo conhecido, se reaproxima ou se aproxima dele. Paulo, em sua epístola aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, afirma o seguinte: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso demonstra a regeneração, em que o velho homem deixa o passado para trás e passa a viver uma nova vida. Antes vivia conforme o que o mundo ditava, e agora vive conforme Deus concede. John Wesley apregoava que no instante em que uma pessoa recebia a justificação de seus pecados através da fé em Cristo Jesus, ocorria um novo nascimento ou regeneração em sua vida, e assim ela se tornava uma nova criatura. O velho homem morria e o novo nascia. E claro que suas atitudes em relação ao mundo em que ela habita mudam completamente. A pessoa que muda, renascendo e passa pela regeneração, deixa toda forma de corrupção humana de lado, e o que ela passa a valorizar agora já não são mais valores distorcidos, deturpados e egoístas. As suas ambições agora não prejudicam mais o próximo, a sociedade, a toda a criação e a si mesmo. O seu eu interior se expressa exteriormente agora de forma oposta ao que vivia por ela ter se regenerado. Podemos dizer que morreu para o mundo e nasceu para Deus, como atesta Paulo em sua epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veremos agora o sexto item. O pecado pode ser vencido e a regeneração pode ser manifestada de forma concreta? Devido à queda do homem e à entrada do pecado no mundo, não só a humanidade tem sofrido no decorrer dos séculos, mas todos os seres viventes e o meio ambiente. Os anos têm passado e a ação humana na face da Terra tem cada vez mais contaminado a terra, a água e a atmosfera. A miséria, a pobreza, as enfermidades, a fome, a violência, a opressão, a exploração, o egoísmo têm ceifado milhões e milhões de vidas em toda a sua existência desde o surgimento do ser humano. E o pior de tudo isso é que com a entrada do pecado na vida humana, a incredulidade do ser humano em Deus só tem aumentado. Constantemente, inúmeras pessoas ao redor do mundo têm se afastado de Deus e negado a Jesus, e para isso encontram várias desculpas. São pessoas que, ao passarem por frustrações, decepções, mágoas, aborrecimentos e tribulações diversas, apontam a Deus como um bode expiatório e lhe viram as costas. Também é o caso de pessoas que questionam a Deus sobre ele não intervir nos problemas da humanidade, se ele de fato é amor e ama as pessoas. E se ele realmente se importa com a humanidade, não faz nada para impedir que tantas desgraças continuem a ocorrer constantemente. É o que as pessoas indagam. O fato é que Deus sempre agiu na vida da humanidade, intervindo. Porém, o ser humano, por mais que Deus agisse, sempre buscou se rebelar e se afastar dele. E exemplos nas Escrituras não faltam. Vemos, por exemplo, Deus libertando o povo de Israel da escravidão no Egito, eles sustentaram em sua fuga do Egito para Canaã, e no caminho o povo sempre reclamando. E mesmo Deus tendo providenciado
a passagem pelo Mar Vermelho, carne das codornizes, maná, água, sombra do calor escaldante e calor em noites gélidas, o povo ainda apostatou ao pedir a Arão, irmão de Moisés, que fabricasse ídolos para serem adorados, porque havia cansado de acreditar em Deus, que sendo espírito não possui partes visíveis ou um corpo. E fora esse, há vários outros exemplos. Deus ainda, por amor à humanidade, enviou seu unigênito Filho Jesus, que foi martirizado na cruz do Calvário, para salvar toda a humanidade. Porém, nem todas as pessoas querem a Deus, a Jesus, e nem tampouco a salvação. Claro que o grande problema reside em que as pessoas não querem Deus em sua vida, porque quando querem, o desejam como empregado ou como negociante, que age através da política do toma lá, dá cá. Também não devemos ignorar as sementes que o maligno lança na mente das pessoas. Não devemos ignorar que Deus também respeita o livre-arbítrio das pessoas e não vai ameaçar ninguém, nem pressionar, nem iludir, nem fazer política de troca para que as pessoas o aceitem para receber algo. Dessa forma, se as pessoas buscam o mal e praticam o mal, fazem com que Deus se entristeça e constantemente tem batido na porta do coração e mente de cada pessoa, pedindo livre entrada em suas vidas, porque ele não arromba. E nisso as pessoas o negam e sofrem as consequências, as quais não são enviadas por Deus. Isso quer dizer que, ao criar uma muralha, o ser humano deixa de ser abençoado por Deus, porque mesmo que ele queira fazer algo pelas pessoas, e pode, ele respeita a vontade das pessoas e não age. Assim, as pessoas sofrem porque rejeitam a Deus e se tornam presas fáceis para a ação maligna do inimigo de Deus. E diante desse quadro, o que podemos fazer como Igreja Terrena de Jesus na face da terra é continuar a pregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus e continuar a investir na implantação do reino de Deus até sua segunda vinda. Creio que algo que devemos ter em mente é que Jesus nunca prometeu que viveríamos no mar de rosas, porque mesmo no mar de rosas, assim, há dezenas de espinhos para cada rosa. Bem, claro que não é fácil, mas também não é difícil. E se com Deus já é difícil a nossa vida na face da terra, viver sem Deus fica bem mais complicado e difícil. E para quem duvida da existência e ações de Deus na vida humana, é melhor crer do que duvidar, porque crendo, ele age e está agindo. E o não crer cria um muro que impede e limita a ação divina, mesmo que ele queira e possa, porque ele nos respeita e não arromba para invadir a vida das pessoas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Espero que o que aprendemos aqui nessa lição, através desses 6 itens, possa lhe ajudar em sua caminhada diária, crendo que Deus está conosco, nos abençoando, mesmo em meio às tempestades que se levantam sobre nós. Realmente não tem sido fácil, minhas irmãs e meus irmãos. O pecado jaz no mundo. O pecado entrou no mundo. O pecado foi uma escolha do ser humano ao ter aceitado a motivação do maligno. E hoje todos os seres humanos sofrem as consequências do pecado de todas as formas como nós já vimos. Pecado social, pecado contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos, contra a fauna e a flora. São diversos tipos de pecados: preconceito, racismo, egoísmo, injustiça. Tudo que possamos imaginar é consequência do pecado. Nosso papel como membros da Igreja de Jesus é cada vez mais acertarmos e errarmos menos. Buscar a presença de Deus, saber e conhecer o que é bom, o que é mal, a diferenciação, e fazer o que é correto, digno e justo. Aproximando-nos de Deus, nós vamos nos afastando do mal. Claro que o mal está aí, ele está agindo, está semeando na vida das pessoas, e devemos tomar um cuidado muito grande em relação a isso. Não vamos
ser presas fáceis ao inimigo, ao maligno, porque ele se utiliza de várias armadilhas, artimanhas. Ele seduz, ele cativa, ele mente, ele engana, ele age. E hoje a humanidade tem sofrido muito. Observamos aqui que o ser humano, infelizmente, não se ama, não ama o próximo, não ama nada. Ele está destruindo tudo, está destruindo a própria existência na face da terra. Assim, devemos tomar um cuidado muito grande. E como nós vimos, em relação ao pecado, Deus não julga conforme a aparência do homem. Para Deus, não há pecadinho, pecado, pecadão. Para Deus, tudo aquilo que prejudica, traz dano, é pecado. É diferente do homem que coloca gravidades, diferenças entre as transgressões, entre tudo aquilo que o ser humano tem feito. O homem vai criando diferenças, normas, mas para Deus não. Assim, irmãos e irmãs, vamos tomar um cuidado muito grande, nós que somos membros da Igreja Terrena de Jesus, vamos tomar um cuidado muito grande com o nosso testemunho de vida. Nós devemos ter um testemunho de vida, porque infelizmente há muitas pessoas que têm um testemunho, que isso tem sido um grande problema na humanidade. O pecado não pode continuar. A igreja não deve ser influenciada pelo maligno. E a igreja não deve permitir que o pecado venha e contamine a sua igreja. Nós, como membros da igreja, devemos fazer a nossa parte e influenciar o mundo, a sociedade, de uma forma correta, justa e digna. Devemos ser, como Jesus disse, como o sal da terra, que as pessoas já perderam gosto pela vida por causa do pecado, e que possamos fazer parte desse tempero que vem trazer o gosto pela vida, vem trazer o prazer através da justiça, da honestidade, da dignidade. Que Deus abençoe. Creio que podemos aprender algo mais nesse estudo sobre discipulado, nas duas partes que nós vimos, através desses 6 itens. No próximo vídeo, nós daremos continuidade ao nosso discipulado e o tema do próximo vídeo será salvação. Assim, que Deus abençoe. Espero que vocês possam refletir no que nós passamos, vocês possam assistir novamente, vocês possam fazer alguma anotação e depois nos encaminhar através do WhatsApp ou através mesmo do próprio vídeo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.